O que é a jornada do herói? A jornada do herói, em teoria narrativa e mitologia comparativa de Joseph Campbell, a jornada do herói, ou um mito, é um padrão comum de histórias envolvendo o herói que vai em uma aventura, trunfa em uma crise decisiva e volta para casa. Ou transformado. A jornada do herói refere-se a um ciclo narrativo em que um personagem ou grupo passa por uma série de eventos dramaticamente significativos que os alteram ou transformam de alguma forma. Alternativamente, pode ser referido como a visão ou uma conclusão. As 12 etapas da jornada do herói são as seguintes: chamada para a aventura, recusa da chamada, reunião com o mentor, primeiro limiar cruzado, provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, aprovação, recompensa, viagem de retorno, ressurreição, e retorno com o Elixir. Ela surgiu de uma análise mais detalhada realizada por Joseph Campbell em seu livro O Herói com Mil Faces. Uma busca ou narrativa de busca que começa com o herói, como Jesus ou Abraão, sonhando com um lugar desconhecido no futuro. Viaja para o lugar desconhecido e encontra desafios, perigos e quebra-cabeças ao longo do caminho, vencendo um teste ou desafio. Um exemplo clássico é The Heroe A Thousand Faces, de Joseph Campbell, que apareceu pela primeira vez em 1944. Ele descreve um processo ritual, às vezes chamado de a jornada arquetípica, de muitos contos de heróis. Às vezes, essas histórias retratam traços comuns encontrados em contos míticos. Nas culturas antigas, a jornada do herói é um tema comum encontrado em lendas e histórias antigas. O conto de Hércules contém a jornada de um herói, e o de Odisseu da Odisseia contém a jornada de um herói. Em um sentido mais amplo, também pode ser usado para descrever qualquer história dramática envolvendo uma grande mudança nas circunstâncias de um personagem ou grupo. 1. Mundo comum. Este é o cenário inicial, mostrando quem é o personagem, como e onde ele vive, com quem está relacionado e que sua vida pode ser monótona e muito parecida com a vida de outras pessoas comuns. Aqui você verá a natureza do personagem, seus pontos fortes e fracos, e outros detalhes que podem fazer com que o público encontre pontos de identificação com ele. 2. Chamado à aventura. A aventura começa quando o personagem enfrenta um confronto e há um chamado à missão que o leva para fora de seu mundo normal e para fora de sua zona de conforto. Não precisa necessariamente ser algo dramático como a morte, deve ser um desafio que o obrigue a tentar algo novo. O desafio está relacionado ao que é importante para ele, como manter a si mesmo ou sua família segura, a comunidade em que vive, seu destino de vida ou outras coisas que ele quer conquistar ou manter. 3. Recusa de aceitar o chamado. É natural que diante de um grande desafio, o medo, a hesitação e muitos conflitos internos surjam. Portanto, a princípio, o personagem rejeita as ligações que recebe e tenta se convencer de que não se importa. Mesmo que surja alguma ansiedade sobre o desempenho de suas funções, ele compara a segurança e o conforto de sua casa com a estrada tortuosa à sua frente e assim prefere ficar onde ele está. O conflito, no entanto, não deixa de incomodá-lo. 4. Encontro com o mentor. Diante do impasse em que ele se encontra, nosso herói precisa de um empurrãozinho. É hora de encontrar seu mentor que lhe dará tudo o que ele precisa para enfrentar o desafio proposto. Neste ponto, também é possível incluir algum tipo de força sobrenatural. Isto permite que o personagem encontre os objetos, treinamento, conselhos, poder e outras confianças que ele precisa para resolver conflitos e aceitar desafios. 5. Atravessar o primeiro limiar. Finalmente, chegou o momento em que nosso herói está pronto para atravessar a fronteira entre o mundo que conhece e ao qual está acostumado e o novo mundo para o qual tem que ir. Este mundo não precisa ser realmente um lugar físico, mas algo desconhecido para o personagem. Pode ser, por exemplo, a descoberta de um segredo, o aprendizado de uma nova habilidade ou até mesmo uma mudança de local em si. 6.
Provações, aliados e inimigos. Agora que o protagonista caminhou para um objetivo maior, ele começa a enfrentar alguns desafios menores, contratempos e obstáculos, testando gradualmente suas habilidades e preparando-se para as maiores provações pela frente. Aqui vemos um olhar mais profundo sobre o personagem e sua capacidade de encontrar seus aliados e inimigos, pessoas em quem ele pode confiar e que querem prejudicar sua jornada. Neste ponto, sua identificação com a população em geral torna-se ainda maior. 7. Aproximando-se da caverna secreta. Você sabe como o mar recuou antes do tsunami? É aqui que nosso herói chega. Aqui, ele para por um momento, retira-se para um esconderijo, seja dentro de casa ou não, volta à sua pergunta inicial e enfrenta os medos que o haviam impedido de iniciar sua viagem. Mesmo na ausência de conflito interno, esta pausa é necessária para mostrar ao público a magnitude do desafio que se avizinha. Este retiro é então usado para preparar melhor nossos heróis. 8. Os julgamentos. Os julgamentos são uma espécie de morte que nosso herói deve experimentar a fim de cumprir seu destino. Para isso, ele deve passar um teste físico muito difícil, enfrentar um inimigo mortal ou passar por uma guerra civil mortífera. Qualquer que seja o teste, para que ele possa enfrentá-lo, ele deve reunir todo o conhecimento e experiência adquiridos durante sua jornada até aquele momento. Este teste tem um significado transformador e, portanto, é comparado à morte e à ressurreição para uma nova vida. 9. Recompensa. Nosso herói merece uma recompensa depois de enfrentar muitos desafios, tais como derrotar inimigos ou sobreviver à morte, certo? Esta recompensa simboliza sua transformação em uma pessoa mais forte e pode representar um objeto de grande valor, reconciliação com o ente querido, novos conhecimentos ou habilidades, tesouro ou o que quer que a imaginação do autor permita. Metaforicamente falando, esta conquista é representada pelo poder de nosso herói de arrancar a espada da vitória enterrada em pedra. Vale lembrar, entretanto, que a jornada do autor ainda não terminou. Sua viagem ainda não terminou e ele não deve demorar muito nas comemorações. Ele precisa voltar para o lugar de onde veio como vencedor. 10. O caminho de casa. Não há muitos perigos no caminho de casa, mas há momentos de reflexão em que nosso herói pode estar exposto à necessidade de escolher entre a realização de objetivos pessoais ou o bem coletivo maior. De qualquer forma, a sensação de perigo iminente é substituída por um senso de missão cumprida, perdão e perdão, ou aceitação e reconhecimento por outros. 11. Ressurreição. Este é o ponto alto da história. É a batalha final na qual o inimigo ressurge quando ninguém, nem mesmo nosso herói, esperava isso. Este desafio está muito além de sua vida e representa um perigo para aqueles ao seu redor, sua comunidade, sua família, em suma, seu mundo comum. Quando ele perde, todos sofrem. Neste ponto, ele certamente destruirá seus inimigos, ou não, e pode de fato renascer em uma nova vida completamente transformada para todos. 12. Retornar com o Elixir. É hora de reconhecer nossos heróis de forma eficaz. Chegar em seu lugar de origem simboliza seu sucesso, realização e mudança. Qualquer pessoa que nunca tenha acreditado nele ou mesmo tentado machucá-lo será punida. Como você pôde ver, a viagem do herói é o caminho de pedra que Campbell nos deixou para uma escrita bem-sucedida que pode captar a atenção daqueles que nos leem. Esta técnica também pode ser aplicada a textos comerciais, tornando-os mais